E eu quero trazer uma palavra para você nessa noite, hoje noite de Santa Ceia. Que privilégio para mim trazer uma mensagem nesse dia tão especial, nesse dia tão marcante de aliança, de renovo, de vida sobre nós. Mas eu quero trazer uma palavra que está lá em Josué, no capítulo 3. Se você está com a sua Bíblia aí, a sua Bíblia mesmo física ou sua Bíblia digital no seu celular, abra comigo em Josué, no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, e eu quero ler a partir do versículo 14. Josué 3, a partir do versículo 14, e diz assim a palavra do Senhor: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, diga comigo, passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Cega é colheita, todos os dias da colheita. Todos os dias da colheita, o leito do rio Jordão transbordava todos os dias da colheita. Você está entendendo aí o que Deus já está ministrando? Quem está vivendo o ano da colheita aqui? Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que ficava do lado de Sartã, e as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Senhor, fala conosco, ajuda-nos, Senhor, a pisar na terra prometida que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, o meu trabalho hoje aqui é entregar para você uma palavra profética que Deus já tem gerado no meu coração. Essa palavra profética que começou a ser desenrolada hoje pela manhã, e que eu creio que Deus está querendo falar alguma coisa. Eu creio que Deus está querendo entregar algum presente. Eu tinha essa palavra preparada para um início de ano, e ela já estava guardada há algum tempo, porque eu cria que essa era uma palavra bem específica para o início de algo, de um novo ciclo. Mas quando eu estava preparando esse tempo que nós estaríamos juntos aqui, eu não percebi, mas o Senhor, que já estava costurando todas as coisas, me entregou algo para entregar à igreja, que vinha justamente nessa direção, que falava a respeito desse novo ciclo. E a pastora, quando orou por nós hoje pela manhã, disse: agora que findamos o primeiro semestre, estamos iniciando esse segundo semestre do ano da colheita, Senhor, nos direciona. E nessa oração eu pude perceber que Deus está querendo nos preparar para algo muito poderoso que Ele vai fazer. Deus está preparando a sua vida e a minha vida para viver as promessas e o cumprimento dos propósitos de Deus. Eu vou repetir isso porque isso merece um glória a Deus. Deus está nos preparando para pisar numa terra prometida que Ele tem preparado para nós. Há uma terra prometida que o Senhor tem te dado. Há promessas que o Senhor tem liberado sobre a sua vida, que muitos de nós não temos vivido isso por não estarmos preparados. Mas o Senhor tem deixado com que algumas situações, alguns movimentos dos céus aconteçam conosco, que nos fazem ficar preparados para quando o Senhor disser: abrir o rio, vai e passa, toma posse, é agora, esse é o dia, chegou o tempo da colheita. Você pode dizer: eu estou preparado, eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Muitas vezes, irmãos,
A gente fica esperando a hora certa, ou a gente fica esperando o tempo cronológico mudar, para que a gente tome alguns passos. Mas eu vim aqui da parte do Senhor colocar uma urgência no seu coração, em dizer: eu não vou esperar com que o relógio bata tal horário, eu não vou esperar com que o calendário chegue em tal dia, eu não vou esperar com que tudo esteja alinhado segundo a minha perspectiva. Eu quero viver o que Deus tem para mim agora. Preste atenção, o povo de Israel recebe essa segunda chance. Nós falamos pela manhã sobre o povo que recebeu uma promessa. Deuteronômio 6:23 diz que o Senhor os tirou do Egito e tinha o propósito de dar a eles a terra prometida, de colocá-los, estabelecê-los sobre essa terra. Mas por conta da incredulidade, por conta de tantas coisas que viriam para amedrontá-los, para de alguma forma rebater o que Deus tinha colocado no coração deles, por não se enxergarem daquela maneira, a incredulidade. Hebreus 3:19 diz que a incredulidade os impediu de chegar. E eles estavam agora peregrinando 40 anos. 40 anos significa uma geração que tinha se perdido. A geração que recebe a promessa de entrar na terra prometida não entrou, não viveu. Existem, irmãos, promessas que foram liberadas sobre nós, que se nós não andarmos em sintonia, em alinhamento com o que o Senhor tem para nós, nós perderemos as oportunidades. Mas eu creio, irmãos, que não existe ninguém que está aqui sentado ao som da minha voz que quer perder mais oportunidades. Chega de perder oportunidades. Chega de portas que se abrem sobre nós e nós temos medo de passar por elas. Chega de duvidarmos da fidelidade, da bondade do Senhor. Chega de nos sentirmos intimidados pelas coisas que nós não temos controle de mudar. Chega! É hora da gente avançar. E agora nós estamos na segunda chance. Aquela geração não conseguiu. Eles foram vencidos pelo medo, eles foram vencidos pela intimidação, eles foram vencidos pela incredulidade. Uma geração toda passa. Agora 40 anos depois, o Senhor então tira Moisés de cena, estabelece Josué como líder e diz a Josué: Josué, agora você vai pisar na terra que eu tenho para vocês. Mas o primeiro desafio para pisar nessa terra era o Rio Jordão. O Rio Jordão era esse rio que não era um riacho, não era algo pequeno, mais ou menos tinha de extensão 3,5 km a 4 km. E esse tempo então, Josué tira todo o povo do arraial onde estavam, movimenta-os numa posição estratégica, de frente do rio, olhando para Jericó do outro lado do rio, e o Senhor diz: espera, porque agora eu vou dar algumas instruções para vocês, para que vocês atravessem esse primeiro obstáculo. E eu creio, meu irmão e minha irmã, que está chegando esse dia em que o Senhor está preparando a minha vida, a sua vida, essa igreja, para atravessar alguns obstáculos e pisar nas promessas que Deus tem para você. Eu quero liberar algo sobre a tua vida. Existem coisas, irmãos, pense comigo, o povo de Israel está próximo da terra prometida, mas ainda não havia possuído a terra prometida. Existem muitas pessoas que estão próximas daquilo que o Senhor prometeu, mas ainda não é uma realidade sobre você. Está próximo, mas ainda não tem posse. Está próximo, mas ainda não consegue pisar. E eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você: Deus vai fazer um caminho nesses dias. Deus vai fazer um caminho nesses dias. Mas antes de Deus fazer esse caminho, existiam algumas coisas que precisavam ainda ser ajustadas naquele momento. Era um momento decisivo. Logo em seguida, se você ler os próximos capítulos, eles pisam naquela promessa. Mas nós precisamos entender que se Deus está nos preparando para viver isso, se até agora o Senhor está nos colocando numa posição de segunda chance, de uma nova oportunidade, e nós não vamos desperdiçar essa oportunidade, eu preciso me preparar, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Grandes coisas o Senhor vai fazer. E aí eu quero trazer para você alguns passos, coisas que precisam ser feitas para que a gente pise na terra prometida. Coisas que precisam ser
resolvidas na nossa vida, para que a gente não desperdice uma segunda chance. O tema daquilo que eu quero trazer para você é: não desperdice a sua segunda chance. Diga para a pessoa do seu lado: não desperdice a sua segunda chance. Fala para outra pessoa com olho de profeta, com voz de profeta, você fala para ela: não desperdice a sua segunda chance. Eu sinto um ambiente profético aqui nessa noite. Algumas coisas precisavam ser resolvidas para que aquele povo entrasse efetivamente no projeto de Deus. Existiam algumas coisas que precisavam ser passadas em revista, algumas estratégias que precisavam ser mudadas, algumas táticas que precisavam ser novamente colocadas em prática, para que eles pudessem pisar na terra prometida. Era um momento decisivo. O Rio Jordão era um obstáculo até mesmo espiritual, porque para trás ficava Egito, para trás ficava a terra para onde eles não podiam voltar, para trás ficavam anos de escravidão, de deserto, anos de escassez, de desgraça, de tantas coisas que eles já tinham vivido, anos de perambular e não ter uma casa fixa, de serem privados de tantas coisas, de guerras que eles teriam que lutar. O deserto ficava para trás, e isso eles não queriam mais voltar. E adiante estava então a cidade de Jericó, os desafios de pisar naquilo que o Senhor prometeu. Naquele relatório que nós falamos nessa manhã, de uma terra que era boa, mas já estava conquistada, e eu precisava pisar lá. O Rio Jordão significa esse lugar onde não dá mais para a gente não fazer nada. Daqui para frente eu tenho que tomar algumas decisões importantes. E é nesse momento que Josué separa esse povo e mostra para eles algumas coisas que precisavam ser resolvidas para que eles pudessem atravessar. Um milagre precisava acontecer. Um milagre, porque o Rio Jordão estava no seu ponto máximo de cheia. Era tempo da colheita. O texto diz que o momento que eles vão atravessar esse rio era o tempo da colheita. Era o tempo em que o Rio Jordão estava no seu ponto máximo. O desafio era grande. Eles não tinham como atravessar de canoa, 40 anos no deserto, não sabiam nem o que era uma canoa. Eles não tinham recursos suficientes para construir uma ponte para 1 milhão de pessoas passarem. Eles não tinham como nadar. Talvez os mais novos conseguiriam nadar no leito daquele rio, mas os mais velhos e as crianças teriam dificuldades. Naquela região não faria frio o suficiente para zerar a temperatura e então criar uma camada de gelo sólido para que todo mundo passasse por cima. Era um tempo de desafio, só Deus poderia fazê-los passar. Existem momentos na nossa vida que é bem assim. O tempo da colheita, deixa eu falar um pouquinho sobre o tempo da colheita. O tempo da colheita é o tempo onde o rio chega ao máximo, transborda. É o tempo que as coisas chegam no limite. Tempo da colheita traz uma ideia de que a gente está chegando no limite. Eu não sei você, mas eu sinto de Deus que existem pessoas nessa noite que estão chegando no limite. Se chegar mais uma notícia, eu não sei como eu vou fazer. Se chegar mais uma conta para pagar, eu não vou dar conta. Se chegar mais uma palavra dessa pessoa, eu vou estourar. Eu já não aguento mais essa situação, eu estou chegando no limite. Talvez você que esteja no limite não está percebendo, mas esse é o tempo de colheita de Deus sobre a sua vida. Toda vez que nós estamos chegando no limite, fala desse tempo de colheita. Porque o tempo de colheita não é fácil, irmãos. O tempo de colheita é trabalho. Tempo de colheita não é a gente ficar de perna para cima esperando acontecer, mas é a hora da gente trabalhar o dobrado, porque tudo está no máximo, não há tempo para perder, então nós precisamos trabalhar. Naquele momento, o Rio Jordão está no seu
Deus poderia ter escolhido qualquer outro momento. Um momento onde o rio não estivesse tão cheio. Um momento onde que a água estivesse menos violenta. Mas Deus escolhe o tempo da colheita para fazer milagres. Não, vou falar isso de novo, meu irmão, porque nem parece que você está no tempo da colheita. Deus escolhe o tempo da colheita para fazer milagres. Deus escolhe o tempo da colheita para realizar coisas extraordinárias. E se você prestar atenção, eu quero que você caminhe comigo no capítulo 3, são só 17 versículos, mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver algumas coisas, alguns passos que a gente precisa dar, para nos preparar, para aproveitar essa segunda chance. Daqui agora, eu não posso mais voltar. Daqui em diante não tem como retroceder. E eu estou falando isso, meu irmão, e eu repito isso sobre a sua vida, sabe por quê? Porque esse tem que ser o sentimento espiritual que você tem dentro do seu coração. A partir de agora não dá mais para voltar do jeito que era. Não dá mais para viver o que a gente vivia antes. Não dá mais para fazer o que a gente fazia antes. Porque para pisar na promessa de Deus, a gente vai ter que ter novas táticas. Para novos territórios, novas estratégias. Para novos territórios, novas estratégias do Senhor. Nós saímos daqui em agosto do ano passado, e eu confesso para você que no meu coração, quando Deus disse volta para os Estados Unidos, nós já tínhamos uma ideia de como é lá. Eu já tinha morado a minha vida quase toda lá, eu tenho parentes lá, nós sabemos falar fluentemente a língua, nós temos a cidadania do país, a gente pode entrar e sair a hora que a gente quiser, nós temos, nossos vínculos empregatícios são lá, nossos filhos são cidadãos americanos, todos os anos a gente ia ver a nossa família, nós conhecíamos as ruas, nós já tínhamos uma casa lá. Quando o Senhor disse, vai, eu dentro do meu coração, temia o Senhor. Talvez para alguns poderia dizer, não, mas vai ficar fácil, porque você já tem todos esses benefícios, já tem todas essas vantagens. Mas quando Deus disse vai, dentro do meu coração eu temi, porque eu sei que para cada desafio que Deus diz vai, nós precisamos nos preparar, porque novos territórios requerem de nós novas estratégias. Eu iria encontrar uma nação que não foi a nação que eu deixei 10 anos atrás. Apesar de falar a língua, apesar de ter algum tipo de facilidade com as coisas, não dava para trazer a experiência que eu tinha 10 anos atrás e adaptá-la para esse tempo da agora. Eu ia precisar mudar toda a minha vida, todas as minhas estratégias para me focar e alinhar naquilo que Deus tem para mim. Não dá, irmãos, para a gente viver o novo que Deus tem para a nossa vida, dependendo daquilo que a gente já viveu lá atrás. Quantos estão entendendo o que o Senhor está dizendo aqui? Para viver o novo que o Senhor tem, para pisar no território, é tempo de colheita, eu preciso atravessar, Deus quer operar milagres, mas para novos territórios, eu vou ter que ter novas atitudes. Para novos territórios, eu vou ter que, não dá para viver com a vida de oração que eu tinha antes, agora no novo território. Não dá para viver com o nível de revelação que eu tinha de Deus no novo território. Eu não consigo carregar, não vai adaptar mais, porque para novos territórios eu preciso de novas atitudes, novas estratégias. E aí Josué está reunindo esse povo e está dizendo para eles, eu quero que vocês prestem atenção, porque existem 4 coisas, eu quero tirar para você aqui e para mim, para a gente pensar junto aqui sobre 4 coisas, obrigado, 4 coisas que nós precisamos ter para aproveitar as segundas oportunidades de Deus. A primeira coisa, abra comigo lá em Josué no capítulo 3, e veja comigo os primeiros versículos. Ele diz assim, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o rio Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, preste atenção, quando virdes a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor vosso Deus,
e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados, cerca de menos um pouquinho de 1 quilômetro, 2.000 côvados, entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Olha o que Josué está falando para eles. Vocês vão se posicionar aqui para pisar na terra que o Senhor tem para nós. Vocês vão ficar de olho na arca da aliança. Vocês vão ter que ficar olhando, mas se distancia dela mais ou menos 1 quilômetro, para que vocês não errem, que quando os sacerdotes levantarem aquela arca e começarem a caminhar numa direção, fique claro, fique nítido, que aquele é o caminho pelo qual Deus quer que você percorra. Eu quero que você se posicione a tal maneira que você veja a arca da aliança de longe. Onde ela for, você levanta o teu acampamento e vai seguindo aquela arca. Irmãos, o que significa a arca da aliança? A arca da aliança era aquele baú de madeira revestido de ouro, que tinha dentro dele as tábuas da lei e outros elementos que simbolizavam a aliança que Deus tinha com o seu povo. Aquela arca simbolizava a presença do próprio Deus com eles. O que Josué estava querendo dizer ao povo? Vocês vão ver o caminho pelo qual vocês precisam seguir, se vocês mantiverem os olhos no Senhor. A primeira coisa que eu quero trazer para você pisar, não aproveitar a segunda chance e pisar no território que Deus tem para você, é que você precisa seguir a presença de Deus. Você precisa seguir o mover do Espírito. Você precisa estar ligado naquilo que Deus já está fazendo. Meu irmão, deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. A sua vitória vem à medida que você segue o Senhor e o Senhor somente. Muitas vezes, irmãos, a gente está diante de desafios, de escolhas, de oportunidades. A gente está diante de situações onde a gente vai ter que tomar uma decisão. E tem muito cristão no meio de situações difíceis, no meio de situações desfavoráveis, no meio de dias conturbados, agindo como não cristão. Tem gente que teme a Deus, mas na hora do vamos ver, na hora do aperto, na hora da hora difícil, ele age como alguém que não conhece a Deus, como alguém que não teme o Senhor. Tem gente que está agindo por vista, quando você deveria agir por fé. Tem gente que está olhando o natural, quando os seus olhos não poderiam sair do sobrenatural. Tem gente que está movimentando os olhos sobre coisas humanas, quando Deus está dizendo: ergue os teus olhos e veja aquilo que eu estou fazendo acima da tua cabeça. Tua guerra não é contra carne nem sangue. A tua luta não é contra os reinos dessa terra, os homens que você consegue ver. A tua luta é contra principados e potestades. É no joelho que o crente vence as suas batalhas. É na palavra de fé que o inimigo bate em retirada. É vencendo na palavra. É vencendo na vida de oração. É vencendo no jejum. É dando ao outro lado da face que a gente vai vencer. É quando o mundo olha para nós e diz: morreu, vai ser um bobo, não tem nada para oferecer. É que a palavra se cumpre sobre nós, que os humilhados seriam exaltados diante do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 3: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha para a aliança, irmãos, olha para a aliança. Você não sabe que caminho tomar? Olhe para os elementos que te lembram da aliança. Você foi escolhido por Deus. Você foi chamado para andar de fé em fé, de glória em glória. Você foi chamado para viver o sobrenatural do Senhor. Você não é qualquer um, você é servo do Deus vivo. Olha a arca, fica à distância dela para ter certeza, para você não se perder. Quando a arca se movimentar, quando a presença de Deus se movimentar, você se movimenta junto. Tem gente que não consegue enxergar mais a presença de Deus.
Tem gente que não consegue mais andar debaixo do mover do Senhor. Tem gente que se deixa levar pelas circunstâncias, no momento de escolhas, vai pela solução mais rápida, pela solução que custa menos, que dói menos. Mas às vezes, meu irmão, Deus vai te levar por rotas em que você vai ser despido de tudo, e tudo que vai te sobrar é a presença dEle, é a vida dEle sobre você, é a glória dEle sobre a tua vida, sobre a tua casa. É Jesus. Olha para a arca, meu irmão, tira os teus olhos das situações e veja onde a arca está se movendo. A presença de Deus aponta para um casamento abençoado, é para lá que eu vou caminhar. A presença de Deus aponta para um momento de humilhação, é para lá que eu vou caminhar. A presença de Deus me aponta para um tempo de jejum maior, é lá que eu vou caminhar. Eu preciso estar ligado no mover de Deus. Segunda coisa, para pisar na promessa, no propósito de Deus para aquele povo, para aproveitar bem a sua segunda chance, o povo não só teria que ficar ligado na presença de Deus. Como é que está o seu radar espiritual aí? A gente tem uma antena, sabia, irmãos? Espiritual se chama Espírito Santo que habita dentro de nós. E tem momentos da nossa vida que o Espírito vai apontar para um lugar e às vezes a gente não quer ir para aquela rota. Tem gente que está lutando com Deus aqui. Tem gente que está rejeitando aquilo que Deus está falando. Vai por essa, entra nessa porta. Tem gente que está achando que é o inimigo que está fazendo, mas é Deus que está operando. E quando você tem os seus olhos postos na arca, você se movimenta segundo o direcionamento do Espírito do Senhor. Segunda coisa, está lá no versículo 5 do capítulo 3 de Josué. Ele diz assim: disse Josué ao povo, além de seguir a arca, faz o seguinte agora: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa é a segunda coisa, para pisar na terra da promessa, para viver e aproveitar bem a segunda chance que o Senhor está nos dando. Vai chegar um tempo, vai ser necessário que você aumente o seu nível de santificação. Santificai-vos. O que é santificar? Santificar é se separar. É se separar de qualquer outro ídolo. É jogar por terra qualquer outra coisa que não seja aquilo que o Senhor tem para você. É focar exclusivamente no Senhor e no Senhor somente. Imagine comigo, aquele povo tinha saído de 40 anos se misturando com tudo quanto era Deus. E agora eles estão diante daquele desafio do mar do Rio Jordão. E eles estão ali, diante daquele rio, caudaloso, violento. Eles precisam atravessar. Mas ali na beira daquele rio ainda havia resquícios de idolatria. Quem sabe nas bagagens que haviam sido trazidas do deserto, existiam ainda deuses escondidos. Existiam ainda coisas que precisavam ser resolvidas dentro daquele povo. Deus, meu irmão, não vai abençoar, ou Deus não vai criar mecanismos de bênção, de você viver um outro nível, de você atravessar, se você não estiver completamente ligado nele e naquilo que Ele tem para a sua vida. Deus não vai respaldar o erro. Deus não vai respaldar aquilo que não vale. Se Deus não tivesse dito para Josué: Josué, faz uma revista no povo, e agora o que eu quero desse pessoal é santificação. Santificai-vos, deixa agora, joga fora todos os ídolos, tudo aquilo que você tinha carregado, que talvez traria proteção no meio do deserto, que talvez traria prosperidade no tempo de escassez, que talvez traria qualquer outra direção que não fosse a minha voz. Manda com que eles joguem tudo isso. Os deuses estranhos precisam ficar desse lado do rio. Não dá para atravessar para o próximo passo, para a próxima direção. Não tem como viver um próximo capítulo da vida enquanto não se desfizer dos deuses estranhos. Santificação. Na beira daquele rio, eles precisavam tomar uma decisão. No próximo dia, Deus faria algo grandioso.
E Deus, meu irmão, não divide a sua glória com ninguém. Imagina se eles carregam os deuses, atravessariam aquele rio, pegaria na bolsa aquele Deus, obrigado, porque me ajudou. Deus está dizendo, não, quem vai fazer você pisar nesse novo passo, quem vai fazer você viver essa promessa, quem vai entrar lá na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos, lá nos teus negócios, no teu ministério, na tua saúde, quem vai fazer o milagre sou eu, e eu somente, diz o Senhor. Não é o esquema, não é o contato com o gerente, não é aquele empréstimo que você vai pegar, não é a porta que você está esperando que alguém abra, que um político, que uma renda, que alguma coisa que venha, que um extra, que isso, que aquilo. Não, quem vai operar algo tremendo se chama Jesus Cristo de Nazaré. A gente quer vitória, mas quer do nosso jeito. A gente quer viver aquilo que Deus tem para nós, mas quer fazer da nossa maneira, e Deus está dizendo, não, para pisar no próximo agora, santificai-vos, que eu vou fazer maravilha no meio de vocês. 1 Tessalonicenses 4:7 diz que Deus não nos chamou para impureza, mas Deus nos chamou para santidade. Se existe um chamado que todo crente, às vezes a gente não vê ninguém procurando isso, né? Qual que é o chamado de Deus para a minha vida? Sabe, o maior chamado de Deus para a sua vida é santidade. É se dedicar completamente a Ele. Terceira coisa, para a gente caminhar. Continua comigo aí no texto. Para você aproveitar essa segunda oportunidade. Você vai precisar, primeiro, seguir a presença de Deus. Segundo, se santificar. Terceiro, você vai precisar seguir as orientações daqueles que te lideram. Se submeter a um coração ensinável. Olha o que diz lá no versículo 6. E também falou aos sacerdotes dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. E levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Eles precisavam ser levantados como referência. Os sacerdotes precisavam ser levantados como uma referência para aquele povo. Sabe, meu irmão, existem coisas que Deus nesse tempo, fique bem atento e bem ligado, porque em alguns momentos não dá para você tomar uma decisão sozinho. Para viver um projeto de Deus, para andar e caminhar e aproveitar bem a oportunidade que Deus está nos chamando para ter, muitas vezes nós não conseguimos enxergar o todo. Você vai precisar abrir o seu coração, você vai precisar se aproximar de pessoas que têm mais vida com Deus que você. Você vai precisar abrir o seu coração, e eu não estou aqui botando peso na pastora, porque a pastora e o pastor sozinhos não dão conta de atender todo mundo. Mas você tem um líder de célula, você tem um amigo cheio do Espírito Santo, você tem um parceiro de oração. Não é todo mundo que pode liberar conselhos sobre a sua vida, mas existem para pisar. Você tem que olhar para onde que estão indo esses sacerdotes. Levante e se torne agora uma referência. Essas referências, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, entenda, nós naquilo que Deus tem nos chamado, nós não acreditamos que um nível de liderança foi estabelecido por Deus para manipulação, para você só fazer aquilo que o líder diz, aquilo que acontece. Não, uma liderança não é manipulação sobre a tua vida, um nível de liderança é proteção para a tua vida. Deus estabeleceu um nível de liderança para te ajudar, para te acompanhar, para fazer com que você veja coisas que sozinho você não consegue ver. Às vezes, irmãos, o diabo coloca umas caraminholas dentro da nossa cabeça, que a gente sozinho vai pensando, vai maquinando, vai fazendo, e a gente vai botando os pés pelas mãos e dá tudo errado. Mas quando você conversa com alguém, você já teve a experiência de falar alguma coisa com a pessoa, enquanto você está falando, meu Deus, que besteira é essa que eu estou falando? Já teve essa experiência? Vocês são muito espirituais. Eu às vezes eu fico falando. Eu chamo alguém, eu tenho um pastor que é meu pastor, que cuida da minha vida, que sabe dos meus dilemas, e às vezes eu vou falar algumas coisas para ele, que eu começo a falar e depois me dá uma vergonha de falar o resto. Eu falo, eu não vou falar mais não, porque o que eu estou pensando é tão bobo, na minha cabeça era tão grande, mas enquanto eu estou falando se torna uma coisa tão ilógica. Não é possível que eu estou falando uma coisa dessa, não é possível que isso saiu da minha boca. Como é que eu posso estar pensando isso? Já aconteceu com você?
Existem momentos que a gente precisa de alguém que vai enxergar em nós coisas que nós não enxergamos, que vai ter experiência para tratar de alguns assuntos que nós não temos como tratá-los. E sabe, meu irmão, isso me faz também pensar de que muitas vezes Deus vai levantar. Você não precisa só seguir aqueles que te lideram, mas você também precisa ser modelo para aqueles que ainda não seguem ninguém, possam seguir você. Eu creio que nesse tempo, meu irmão, Deus está levantando um novo time, uma nova equipe de liderança nesse lugar. E aí você fala, ai, Deus que me perdoe. A gente faz até o sinal da cruz e a chama junto, que a gente é metodista, né? E a gente diz, sai fora. Eu não quero esse nível, eu não quero isso para mim. Eu não quero me expor. Eu já tive problemas. Eu não quero que ninguém fique olhando para mim. Mas esse é o seu chamado. Deus te estabeleceu no nível que você está para ser um agente de influência. Até você que é mãe, na sua casa, dona de casa, você está influenciando os seus filhos. Você está no seu trabalho, você está influenciando aqueles que estão à sua volta. Deus está estabelecendo, vai ser necessário levantar uma nova liderança, um povo que seja referência. E eu tenho certeza, meu irmão, que para viver esse novo de Deus, vai surgir muita gente referência nesse lugar, pastora. Deus está levantando muitas referências nesse lugar. Deus está levantando homens e mulheres cheios de Deus para liderar um povo nesse lugar. Vão se levantar. Eu quero profetizar sobre essa igreja, que esse vai ser um tempo de novos líderes de célula que vão surgir, novas casas que vão abrir, novos ministérios que vão nascer, novas oportunidades que Deus tem. Tem muito talento de Deus enterrado nesse lugar, e o Senhor está dizendo, eu estou mexendo a terra, porque chegou a hora de brotar aquilo que eu semeei. Vai ser necessário. Deus te trouxe para cá porque tinha um projeto, meu irmão. Você não é mais um aqui, você não veio aqui só para... que culto legal, maravilha, vou embora para casa. Não! Se você está conectado com alguém, quem está conectado com alguém, irmão, com um líder de verdade, esse líder não deixa você quieto. Impulsiona você, vai, faz alguma coisa, olha aí, olha uma oportunidade. Porque é assim que Deus vai fazendo com que a gente cresça. E por último, eu quero que você entenda isso. Para viver o projeto de Deus e aproveitar bem essa segunda oportunidade que Deus está nos dando, vai ser preciso não só a gente seguir a presença de Deus, se santificar, seguir as orientações daqueles que nos lideram, sermos levantados para liderar outros, mas também vai ser preciso dar alguns passos de fé. E eu vim aqui da parte do Senhor, esse é o ponto que eu queria fechar, porque eu sinto de Deus que eu estou falando especificamente com algumas pessoas aqui. Vai ser necessário dar alguns passos de fé. Chegou o tempo de você dar um passo de fé. Chegou o tempo, meu irmão, eu sei que dar passo de fé mexe com a gente, não é? Mas quando Josué fala agora, olha, continua lendo comigo aqui. Vou ler a palavra. Versículo 12. Então Deus confirma o chamado de Moisés, confirma a liderança de Josué, perdão. E ali do versículo 7 em diante, o Senhor fala com Josué, estabelecendo, dizendo para ele tudo que Deus tinha no propósito. No versículo 12, olha o que Josué está dizendo. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quantos de cada tribo? Um. Diz assim comigo, basta um. Um de cada tribo, tome 12. Eram 1 milhão de pessoas. Ele diz, tome um de cada tribo. Quantos eram necessários, irmãos? Um. Só bastava um. Um de cada tribo. Separa esses homens, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra,
pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, basta um de cada tribo, que dê um passo de fé, o suficiente para pisar naquelas águas, e as águas vão começar a se abrir. Basta dar um passo de fé para que todos sejam abençoados. Basta alguém. Será que nessa noite existe alguém que Deus possa olhar do céu e dizer: vai dar um passo de fé? Quem sabe lá na tua família você se sente sozinho, só há você, mas é você mesmo. O Senhor está dizendo: basta que dê um passo de fé, que obedeça, que diga sim, que se alinhe à vontade do Senhor. Quantos estão aqui e podem dizer: esse sou eu, Senhor? Se o Senhor precisar, eu estou aqui. Uma pessoa com fé, com obediência, com coragem, para que o milagre aconteça para aqueles que estão à volta. Isso serve para mostrar, meu irmão, que Deus estava no meio deles. Existem coisas que Deus vai fazer você dar um passo de fé. Você não vai entender nada. Como que a gente vai atravessar esse rio nessa distância toda? Como que a gente vai vencer esse obstáculo dessa maneira? Como que vai ser amanhã? Não estou entendendo, Senhor. E aí Deus diz para Josué: separa um de cada tribo, e à medida que eles pisarem nessa água, as águas vão se abrir, coisas extraordinárias vão acontecer. Quem sabe, meu irmão, só está precisando você se posicionar, você se levantar, você crer o suficiente, você botar a tua fé em prática. Não fique esperando esse não tempo para viver e para aproveitar essa oportunidade. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Não fique esperando o outro, é você mesmo. Não fique esperando o outro, é você mesmo. Não fique esperando um convite, um chamado, alguém olhar para você e te reconhecer. Sai da tua inércia e põe o teu pé dentro desse rio, e um milagre vai acontecer. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E quando eles estão passando, meu irmão, uma pessoa, 12 homens começam a dar passos. O rio começa então a se abrir. Lá em cima, a 20 quilômetros de distância. Diz que lá das cidades, lá em cima, lá de 20 quilômetros antes do lugar onde eles estavam, a água começa a montar. A gente tem a ideia de que abre-se então ali levanta-se então uma parede de água ali, mas não é lá em cima, vai lá de 20 quilômetros, é 1 milhão de pessoas que tem que passar. E eles começam a se amontoar lá, até mais ou menos onde está o Mar Morto. Então aquele leito do rio sai aquela água toda e seca ao ponto deles passarem a pé enxuto. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que o Senhor vai fazer um caminho tão nítido, tão limpo, tão poderoso, que não vai sobrar nada que estava ali na base daquele rio que vai atrapalhar você de atravessar. Não tem lama que vai segurar você. Não tem resquício das coisas que estavam por baixo que ninguém está vendo, que vão segurar você. Vai ser a pé enxuto. Vai ser a pé enxuto. Vai ser a pé enxuto. Você vai passar e nada vai te segurar. Não tem lama que vai te prender. Não tem situação que vai te agarrar pelo meio do caminho. Quando Deus diz vai, você vai. E você não vai ficar para trás. E quando eles estão passando, eles param, e eu termino aqui. E a gente vai servir a Santa Ceia se o Ministério de Louvor quiser já se posicionar. Quando eles estão passando, a estratégia era: parem agora a arca no meio do rio e deixa o povo passar. Irmãos, eu não sei se você entende isso, mas eles estão de frente de Jericó. Você acha que naquele movimento de 1 milhão de pessoas que estão do outro lado do rio, a cidade que está olhando para eles, não tinha saído tudo para ficar olhando o que estava acontecendo? Você já teve um barulho lá na sua rua, e às vezes dá um barulho de escapamento, pá, 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 pá.
E aí pronto, o pessoal vem tudo para a janela para ver o que foi. Você já teve essa experiência? Basta um barulho e de repente todo mundo começa a se levantar, igual está todo mundo se levantando aqui agora. Basta um movimento e todo mundo começa a ter curiosidade para ver o que estava acontecendo. Imagina Jericó olhando para aquele 1 milhão de pessoas que estavam para atravessar. Eles estão olhando e está vindo aquele povo, aqueles homens carregando aquela arca. E aí para aquela arca no meio do rio e começa a atravessar aquela multidão de pessoas. E eles estão atravessando e aquela arca está no meio do rio. E o Senhor está dizendo: a minha aliança com vocês é que vocês são um povo escolhido para viver o que eu sonhei para cada um de vocês. E quando eles terminam de atravessar, os sacerdotes então carregam aquela arca. Josué no capítulo 4 manda tirar pedras no meio do rio ali, do leito daquele rio, e eles estabelecem um altar, e eles saem com aquela arca do meio do rio. Então o rio volta a correr, e tudo volta, e eles conseguem avançar. No capítulo 5 diz, que quando os amorreus que estavam do outro lado do rio, viram toda aquela cena do que estava acontecendo, o coração do rei dos amorreus desfaleceu de medo diante daquele Deus que faz coisas extraordinárias. Eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você, a última coisa que eu quero terminar com isso, é que você também vai precisar, para aproveitar essa segunda chance que Deus está te dando, é que você vai ter que se deixar ser vitrine do Deus a quem você serve. Quando olharem para a tua vida, meu irmão, os demônios vão estremecer, as forças espirituais do mal vão bater em retirada. Existem muitas coisas que estão amedrontando a nossa nação nesses dias, existem muitas notícias que estão tirando a gente do eixo, mas quando você tem a presença, a aliança, quando você tem a presença do Deus que já estabeleceu o teu destino, o teu futuro, que conhece você para atravessar, para pisar naquilo que Ele chamou você para viver, meu irmão, não tem inimigo que fique de pé e diga: eu não posso com o Deus desse povo. Você vai se tornar uma vitrine. Existem coisas aqui, irmãos, que o Senhor está falando para nós nessa noite, que são um preparo. Talvez o que está sendo dito aqui nem faça tanto sentido para você nesse momento, mas eu quero que você guarde cada uma dessas palavras no seu coração, porque você vai precisar dar esses passos para viver o projeto de Deus. Esses serão próximos, esses próximos dias, o início desse novo semestre, desse novo ciclo, desse tempo de preparo. Porque às vezes a gente deixa para se preparar agora. Se a gente tem um compromisso, a gente se prepara agora. Não, com Deus não é assim. Ele começa a preparar a gente muito tempo antes. O Senhor começa a se movimentar muito tempo antes. O Senhor começa a alertar a gente que às vezes está meio desantenado. Às vezes a gente fica buscando a voz de Deus, na verdade Deus já está falando. A gente fica procurando direção de Deus, mas Deus já está estabelecendo a sua voz. Aí quando a oportunidade chega, a gente que ficou despreparado, mas o nosso Deus já estava nos alertando. O Senhor já estava ministrando. O Senhor já estava nos dando oportunidades de aperfeiçoamento. A gente que não soube aproveitar. O Senhor está dizendo para nós: eu vou levá-los para viver as promessas que eu tenho para você. O tempo da colheita vai ser o tempo de vocês atravessarem esse Jordão. O tempo da colheita vai ser o tempo de vocês seguirem a minha presença como nunca antes. O tempo da colheita vai ser o tempo onde vocês vão se santificar como nunca antes. O tempo da colheita vai ser o tempo onde vocês vão ser levantados como referência como nunca antes. O tempo da colheita vai ser o tempo onde vocês vão ser desafiados a darem passos de fé como nunca antes. O tempo da colheita vai servir para fazer você um instrumento, uma vitrine diante dos teus inimigos. Se coloque diante da presença do Senhor. Se coloque diante da presença do Senhor. Se coloque diante da presença do Senhor.
Quem sabe nessa noite o Senhor está te desafiando. Existem pessoas aqui, enquanto eu orava essa tarde, pela sua vida, pela minha vida, o Espírito Santo dizia para mim: desafia os meus filhos a darem passos de fé. Eu não sei o que faz sentido para você. Eu não sei em qual área o Senhor está te desafiando a sair da tua zona de conforto. Eu não sei em qual área o Senhor está te desafiando a agir como você nunca agiu antes. Eu não sei em qual área da sua vida o Senhor está te chamando para passar por portas que você está tremendo de medo. Mas o Senhor está chamando pessoas aqui para darem passos de fé. O Senhor nessa noite está dizendo aqui: eu não posso ordenar os teus passos, porque diz a palavra que Ele ordena os nossos passos. Eu não posso ordenar os seus passos se você continuar parado no mesmo lugar. Eu não posso ordenar os seus passos se você continuar estagnado onde você está. Eu preciso que você comece a se movimentar. E à medida que você começar a se movimentar, esse rio vai se abrir, esse obstáculo vai se transpor, essa situação vai se aperfeiçoar. Enquanto você não se libertar do medo, da desconfiança, tempo de colheita é tempo de dar passos de fé. Eu não sei, mas isso está queimando dentro de mim. Passos de fé. Eu vim aqui para dizer para você que o Senhor está renovando sobre você a tua fé. Foi isso que a gente falou de manhã, isso que a gente está falando de novo, né, pastor? Eu não sei, mas o Senhor está renovando a tua fé. Existem pessoas que estão aqui morrendo de medo. Vai dar tudo errado, pastor, eu não sei. Se eu fizer vai desandar, o negócio vai sair do eixo. O Espírito Santo está me dizendo para você hoje, está me dizendo algo para te entregar hoje. Dê o primeiro passo e deixa eu abrir esse rio. Dê o primeiro passo, encosta a sola do teu pé no leito desse rio e veja o milagre que eu vou fazer. Sabe por quê, meu irmão? Ah, pastor, eu estou falando isso porque é fácil para o senhor. Não, eu estou falando isso porque eu fiz, eu faço isso todo dia. Confiar quando não tem. Se juntar na sala de casa e dizer: Deus, não tem. Senhor, humanamente nós não podemos. Juntar, olhar para sua esposa, para os seus filhos e dizer: não vai dar. Humanamente não vejo porta. Não tem solução. Um dia eu estava na sala de casa, juntei os quatro, nós quatro. E eu falei: olha, talvez papai errou. Talvez papai se precipitou. Nós não temos. E aí o meu filho olha para mim e diz assim: Deus vai fazer, papai. Deus vai fazer. Eu chorei naquele dia porque eu vi que os meus filhos não esperam de mim, mas esperam do Pai Celestial. Eu chorei de alegria em saber que a confiança da minha família está posta no Senhor que faz milagres. E Deus fez, irmãos. E Deus fez. E cada vez que Deus faz, Ele mostra a gente, Ele expõe a gente como vitrine. E fortalece a nossa fé. E nos dá passos para caminhar. E abre caminhos onde não tem caminho. Porque o Senhor faz. Porque Ele continua fazendo. Porque Ele é Deus que opera milagres. Hoje nós estamos olhando para a arca da aliança. Hoje nós estamos olhando para a presença de Jesus.
O Senhor disse que todas as vezes que nós celebraríamos essa santa ceia, Ele estaria conosco. A sua presença está nesse lugar. A arca está conosco, a presença de Deus habita em nós, a glória do Senhor está sobre nós. E sabe por que você vai pisar na terra prometida? Porque Ele está conosco e Ele disse que você vai. E sabe por que você vai viver as promessas de Deus? Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos levanta, é Ele que nos sustenta, é Ele que faz caminhos onde não há caminho.